Então, o nosso assunto de hoje é quem é esse tal de arquiteto. Essa apresentação, ela, na verdade, é uma apresentação, digamos assim, ela é um replay, né? Como eu diria, né? Ela é eu já fiz essa apresentação no TDC, tá? Todo mundo acho que conhece o evento TDC, né? TDC de São Paulo. Eu fiz essa apresentação, acho que foi em 2017 ou 2018, tá? Faz um tempinho. E, aliás, eu acho que foi a última apresentação que eu fiz lá. Não, foi em 19, eu estive lá também. Foi a penúltima, né? Depois teve 2020, teve a pandemia, então eu não estive lá. Então foi um evento, foi uma palestra que eu dei lá na trilha de arquitetura corporativa do TDC de São Paulo, em 2018. E tinha bastante gente, né? Porque, infelizmente, agora por conta da pandemia, a coisa deu uma quebrada. Mas a trilha de arquitetura corporativa, dentro do TDC, para quem não conhece, o TDC é um evento enorme, né? Ele é um evento tamanho, para quem é dos antigos, né? Um evento estilo, em termos de tamanho, Condex Fenasoft, tá? Vai muita gente, vai tudo quanto é desenvolvedor do Brasil. É um evento para desenvolvimento, para desenvolvedores, né? E se tornou, foi crescendo e tal, é um mega evento lá na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. E e tem um monte de trilhas, né, que funcionam em paralelo. Uma delas foi foi criada a trilha de arquitetura corporativa, mas essa trilha de arquitetura corporativa, ela no início ela era bem pobrinha, né? A gente ia na sala, tinha 20 pessoas, 30 pessoas no máximo, né, assim, estourando. Ano após ano isso foi crescendo. Na época que eu dei essa palestra, nesse ano aí, a gente tinha uma sala imensa, tinha mais de 100 pessoas e não tinha espaço, tinha gente lá de fora, tal, foi bem legal. E muita gente, inclusive uma das pessoas que eu conheci quando eu dei essa palestra lá, né, foi um dos caras que me convidou aí para participar do livro da Jornada Colaborativa de Arquitetura Corporativa, né, que é um livro que a gente está terminando de escrever. Ele me conheceu lá, né? Foi aí que ele me convidou, porque ele já estava nesse projeto e a gente começou, enfim, eu entrei no projeto, tal, a gente está escrevendo o livro deve sair aí até nos próximos meses, né? Bom, então o que acontece? Eu dei essa palestra lá e a ideia era tentar justamente resolver essa questão de quem que é o tal do arquiteto. Porque o que a gente vê? A gente vê que no mercado existe uma confusão enorme terminológica em relação aos vários arquitetos. E, de certa forma, a gente vê até coisas muito esquisitas, né? Por exemplo, os meus alunos me chamaram a atenção no meu grupo de ex-alunos, né? O pessoal que fez meus cursos de TOGAF, né? de arquitetura de negócio. Eu tenho um grupo de ex-alunos com esse pessoal e um dia alguém publicou lá, botou lá o link para uma discussão que estava tendo no LinkedIn. E eu estava sem tempo na época para entrar quando isso aconteceu, né? Para entrar na discussão, mas vários dos meus alunos entraram lá e quebraram o pau com o autor, né? Alguns deles estão aqui, inclusive, né? O Ronald é um deles, tal, porque o cara colocou lá, ele colocou exatamente assim, ele falou assim: eu não consigo admitir, né? Eu não admito, eu acho um absurdo que tem arquiteto que diga que não põe a mão na massa, porque para mim arquiteto tem que pôr a mão na massa. Aí, evidentemente, né, gente, quem me conhece sabe as minhas posições sobre esse tipo de coisa. Foi lá e falou: cara, o que é isso? Quem bota a mão na massa é pedreiro, tá? Não é arquiteto, não é nem engenheiro de construção, engenheiro civil coloca a mão na massa, tá? Quem coloca a mão na massa é o mestre de obras, é o pedreiro, tal. No pior caso é o engenheiro, tá certo? Certamente não é o arquiteto. E na verdade, uma das primeiras pessoas que respondeu para o autor fez exatamente a pergunta de $1 milhão, que foi exatamente essa: de que tipo de arquiteto você está falando? De qual arquiteto? Aí o cara veio com uma ironia, né, com sarcasmo, tipo assim, arquiteto urbanista, né? Ou seja, aquilo ali me chamou enorme atenção, porque é um cara conhecido, é um cara com muito seguidor. Só para vocês terem uma ideia, na hora que a gente descobriu que tinha essa discussão lá, o cara acho que já tinha mais de 100 comentários no post dele, tá? Então, o cara super, enfim, conectado e tudo. A maioria do pessoal dizendo: é verdade, é isso mesmo, é frescura isso aí, arquiteto que não quer botar a mão na massa. E aí, o que ficou claro para a gente? Né? Que esse cara não tinha a menor ideia do que estava falando. Que, na verdade, para ele, o único arquiteto que existia era o arquiteto de software. Era o cara que bota aqui. Aí a gente pode até discutir se o arquiteto de software deve ou não deve botar a mão na massa, tá? Não vou entrar nessa discussão aqui, né, hoje. Mas, com certeza, tirando o arquiteto de software, nenhum outro tipo de arquiteto tem que botar a mão na massa. E
Mas o pior não é isso, não é nem a discussão se deve ou não deve botar a mão na massa, que ficou claro que o cara não... Na hora que ele falou arquiteto urbanista, ele essencialmente estava dizendo o seguinte, cara, o único arquiteto que existe é o arquiteto de software. Ou seja, o cara, apesar de ser um arquiteto, ter esse nome de arquiteto, se apresentar como arquiteto no LinkedIn, etc., o cara ignorava a existência de outros tipos de arquitetos além do arquiteto de software. Tá? Então, isso aí chamou muita atenção. E a gente andou discutindo esse assunto bastante, né, no meu grupo de WhatsApp de ex-alunos, e eu falei, pô, cara, tá na hora da gente voltar nesse assunto, vamos discutir quem que é o raio do arquiteto, tá? Porque a gente tem toda uma terminologia, né, que inclusive eu já vou até ir para o próximo slide aqui, tem todos esses nomes aí que rolam, tá? Então, por exemplo, o pessoal fala de arquiteto, né, tem o arquiteto de software, aí nós temos arquiteto de solução. Aí, pessoal, muita gente fala de arquiteto de sistemas, arquiteto de TI, arquiteto de integração, arquiteto de negócio, arquiteto corporativo. Então, é uma grande confusão. Esses nomes são usados das formas mais diferentes nas empresas, tá? Então, a gente vê coisas realmente esquisitas, né, em termos de nomenclatura interna em grandes empresas, empresas que têm departamentos de arquitetura até grandes, com muitos arquitetos, etc. E você vai ver, a nomenclatura ela é meio estranha. Aí que está. Por que eu estou falando que ela é estranha? Ela é estranha porque, até onde eu estou ciente, e se eu estiver errado, depois alguém me corrija, mas são nomenclaturas meio aleatórias, no sentido de que elas não se baseiam em nenhum modelo, em nenhuma referência, né, que possa ser reconhecida. Então, por exemplo, se a gente pensar em termos de referência de arquitetura corporativa, qual que é a grande referência teórica, né, por assim dizer, em relação à arquitetura corporativa? É o framework TOGAF. Tá? Então, o TOGAF é o padrão de mercado para a arquitetura corporativa. Então, eu acho muito esquisito que as pessoas não usem a terminologia do TOGAF, porque o TOGAF dá nome aos bois, fala o que são as diferentes arquiteturas, e na minha cabeça, né, como alguém que está dando curso de TOGAF há mais de 12 anos, e que sabe que muitas dessas empresas têm gente que estudou TOGAF, tem ex-aluno meu, tem gente certificada, etc. Eu fico me perguntando de onde veio essa nomenclatura. Tá? Então, tem as nomenclaturas mais estranhas e a ideia desta apresentação e deste webinário hoje, eu não vou dizer, não vou ser arrogante aqui de dizer que a gente vai resolver essa questão ou dirimir as dúvidas, até porque cada empresa dá o nome que quiser para tudo, né? Dentro de arquitetura, dá os nomes que quiser para seus funcionários. O próprio TOGAF diz que não é que a terminologia do TOGAF não é obrigatória, até nem poderia ser, né? Porque o TOGAF não é obrigatório, então como a terminologia poderia ser obrigatória? Então, o TOGAF fala que ele tem que ser customizado para cada empresa, que inclusive você pode customizar deve customizar a terminologia para usar a terminologia que já existe na empresa, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, é estranho para mim que o fato de que os diferentes tipos de arquiteto têm nomes que não batem com o TOGAF é mais comum do que o contrário. Ou seja, se eu estivesse caindo de paraquedas aqui, eu pensaria assim, bom, todo mundo que tem arquitetura deve usar mais ou menos a terminologia do TOGAF para separar os diferentes tipos de arquiteto, e uma ou outra, por qualquer razão histórica, deve ter uma nomenclatura diferente. Mas não, é o contrário. A grande maioria das empresas que eu conheço, tá, usam uma terminologia que eu não sei de onde veio, mas certamente não veio do TOGAF. Ok? Então, vamos tentar discutir um pouco essas coisas. De novo, isso aqui não é, né, nem eu nem o TOGAF somos donos da verdade. Isso aqui não é necessariamente a coisa mais certa, mas eu acho que a terminologia que o TOGAF usa e propõe, ela faz muito sentido. Tá? E ela, na minha opinião, ela faz muito mais sentido do que eu tenho visto por aí. Então, é isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou apresentar essa terminologia e depois, como isso aqui é um happy hour, né, depois, quando a gente for para a parte de perguntas, então a gente abre discussão, cada um pode contar na sua empresa como é que é a terminologia e a gente pode discutir os méritos aí de uma ou outra terminologia, se faz ou se não faz sentido, ok? Então, o que eu vou dizer, o que eu vou passar aqui é a referência do TOGAF. Então, não é que está certo ou está errado, mas você tem que dizer o seguinte, na minha empresa, a gente usa uma terminologia que não é a do TOGAF. Tudo bem, você pode fazer isso, tá? Mas desde que você tenha bons motivos para isso, ok? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro nessa apresentação é o seguinte, nós não vamos falar aqui, está fora do contexto, justamente aquele arquiteto que o cara escreveu o tal do post no LinkedIn e que gerou tanta confusão, tá? Que é justamente o arquiteto de software.
Por quê? Porque, embora... enfim, de todos esses arquitetos que estão aí, o arquiteto de software ele é o mais próximo da implementação, concorda? Então, eu diria o seguinte, o arquiteto de software ele é quase um engenheiro, se é que ele não é um engenheiro com o nome de arquiteto. Ok? É um cara que está preocupado em... tudo bem, está preocupado com a arquitetura do software, como é que ele vai ser dividido, etc, etc. Mas ele, na verdade, quando a gente fala de arquitetura corporativa, arquitetura de TI, etc., normalmente a gente nem entra no arquiteto de software. Para vocês terem uma ideia, o TOGAF nem fala de arquitetura de software. Ok? O TOGAF, ele, enfim, basicamente é outro assunto, tá? Digamos assim, todos esses outros arquitetos aí, eles têm relação uns com os outros, mas nenhum deles tem com o arquiteto de software. Na verdade, a única relação que existe entre o arquiteto de software e o resto dos arquitetos é que eles têm o nome arquiteto no seu job title, né? No seu cargo. Mas, de resto, muito pouco. Mas é uma enorme confusão, né? Porque a gente vê arquiteto de software sendo chamado de arquiteto de solução, a gente vê gente que acha que só existe arquiteto de software, né? Como esse caso aí que eu contei do LinkedIn, e assim por diante. Então, arquiteto de software a gente não vai conversar. Bom, para entender as diferentes terminologias, evidentemente, a gente tem que partir o quê? Das diferentes arquiteturas, por assim dizer. Tá? Então, quando a gente tem várias arquiteturas, faz sentido associar a cada pedaço ou cada tipo de arquitetura o arquiteto correspondente. Então, se eu vou falar arquiteto disso, arquiteto daquilo, eu tenho que saber quais são as diferentes arquiteturas que a gente tem. Arquiteto disso, arquiteto daquilo. Então, o que eu vou mostrar aqui é um negócio baseado, derivado do TOGAF, com uma pequena diferença que eu vou falar depois, mas que eu acho que serve de base para toda essa discussão. Serve de base para a gente discutir quem que são os diferentes arquitetos. Então, segundo o TOGAF, nós temos as seguintes partes ou pedaços, ou para usar a terminologia do TOGAF, domínios da arquitetura. Okay? Embaixo aqui de tudo, nós temos a arquitetura de tecnologia, Technology Architecture, que diz respeito à infraestrutura de TI. Okay? Então, a arquitetura de tecnologia também, por motivos históricos, ela se refere apenas à infraestrutura. Ela não se refere à tecnologia de informação como um todo. Então, essa é uma primeira confusão que também tem motivos históricos. Então, originalmente, né, quando surgiram os primeiros modelos de arquitetura, quando as versões do TOGAF até a versão 7, né, porque o TOGAF só se tornou arquitetura corporativa na versão 8. Até a versão 7, ele era um modelo de arquitetura de infra mesmo. Então, fazia sentido na época o pessoal chamar aquilo de arquitetura de tecnologia. Só que quando o TOGAF e os outros modelos de arquitetura que tem por aí se tornaram arquitetura corporativa e foram, digamos assim, cobrir uma coisa maior, tá? Eles talvez devessem ter mudado o nome, mas não mudaram, então ficou esse nome arquitetura de tecnologia. Então, o que vocês têm que lembrar é que sempre que a gente fala de arquitetura de tecnologia, nós estamos nos referindo à infraestrutura de TI. O que é infraestrutura de TI? Basicamente, hardware e software básico, ok? Ou aquilo que os americanos, o pessoal de língua inglesa, chama de system software. Então, banco de dados, middleware, sistema operacional, software de segurança, enfim, todas essas coisas aí que não são sistemas aplicativos, ou seja, que têm como usuário o usuário final, as áreas de negócio, etc., são parte da infraestrutura de TI. Eu, pessoalmente, no dia a dia, eu chamo, e eu conheço muita gente que faz isso também, eu não uso a expressão arquitetura de tecnologia justamente porque causa essa confusão. No dia a dia, eu chamo isso de arquitetura de infraestrutura de TI, ou, para abreviar, arquitetura de infra. Então, inclusive, aqui nessa apresentação, eu devo usar mais a terminologia de arquitetura de tecnologia, porque a arquitetura de tecnologia gera essa confusão que eu falei, justamente pelo seguinte: qual é a camada que vem em seguida? A camada que vem em seguida são o seguinte: segundo o TOGAF, você tem mais duas arquiteturas, aí, ou dois pedaços da arquitetura, que são as arquiteturas de aplicações e de dados, ok? Que, na verdade, juntas, são aquilo que a gente conhece como arquitetura de sistemas de informação. Essencialmente, o que o TOGAF está fazendo aqui é dividir aquilo que a gente conhece como sistemas de informação, é dividir os sistemas de informação em aplicações e dados, para que a gente trate isso de forma separada, o que também faz muito sentido, ok? Mas quando a gente fala arquitetura de sistemas, ou mais precisamente, arquitetura de sistemas de informação, a gente está se referindo a esses dois domínios juntos, tá? Então, é a arquitetura de aplicações e a arquitetura de dados. Muito bem. Legal. Agora, quando eu junto arquitetura de aplicações, arquitetura de dados e a arquitetura de infra, que está embaixo, as três coisas juntas são aquilo que a gente conhece como arquitetura de TI. Então, o que é a arquitetura de TI?
A arquitetura de TI é a reunião desses três domínios. É arquitetura de infra, de aplicações e de dados. Tá? E aqui é onde fica evidente o problema de você chamar essa camada aí de baixo de arquitetura de tecnologia. Porque a camada de baixo é a arquitetura de tecnologia, mas ela faz parte de um agregado maior que se chama arquitetura de tecnologia, de novo, né? Arquitetura de tecnologia de informação. Então, para evitar essa confusão, é que eu chamo essa camada aí de baixo de arquitetura de infra. Tá? E isso é uma tendência aí que eu acho que muita gente vem adotando. Então, tá aí. O que é a arquitetura de TI? É a arquitetura de aplicações, de dados e de infra juntos. Tá? Então, isso é a nossa TI. Muito bem. O que está faltando? Aqui tem um ponto importante, porque é digamos assim, um slogan, aí, uma frase feita aí que eu tenho usado faz 12 anos, é que normalmente é um dos primeiros slides do meu curso, é dizer o seguinte, que a arquitetura corporativa não é um nome bonito para a arquitetura de TI, que é uma das outras confusões que a gente vê com muita frequência nas empresas. Tá? A gente vê exatamente isso. Né? A gente vê empresas que dizem que têm um departamento, uma área de arquitetura corporativa, mas quando você vai lá e pergunta o que os caras fazem, você descobre que eles, na verdade, só fazem quando fazem arquitetura de TI. Tá? Eles não vão além disso aí, muito além disso aí. Okay? Então, o que falta para essa arquitetura de TI para que ela se transforme numa arquitetura corporativa? No mínimo, as coisas que eu vou mostrar agora. Tá? Pode ser argumentado que falta mais coisa ainda. Mas, no mínimo, as seguintes coisas. Primeiro, uma arquitetura de negócio operacional. O que é arquitetura de negócio operacional? É aquilo que mostra como é que o negócio tem que funcionar operacionalmente no dia a dia. Então, envolve aí o desenho de processos de negócio, o organograma, os capabilities que a empresa tem que ter, as capacidades, né, os fluxos de valor, enfim, tudo aquilo que é necessário documentar para saber como que a empresa opera hoje e como que ela tem que operar amanhã para a gente cumprir as metas estratégicas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que está muito junto, é a arquitetura de negócio estratégica, tá? Que é a mesma coisa, mas é do ponto de vista, é do nível de granularidade mais alto, está mais preocupado... Veja bem, a arquitetura de negócio estratégica está preocupado com a empresa inteira no longo prazo, do ponto de vista da alta administração, etc., etc., enquanto que a arquitetura de negócio operacional ela está mais preocupada com o dia a dia, com o curto prazo, como é que as coisas estão funcionando, como é que são os processos e assim por diante. Tá? Então, essas duas arquiteturas juntos são o que o TOGAF chama de arquitetura de negócio. Okay? Essa é a única diferença desse gráfico aqui para o que tem no TOGAF. O TOGAF não faz essa divisão de estratégico e operacional, mas para quem conhece o ZACMA, que foi aí o primeiro modelo, né, que foi criado para arquitetura, no ZACMA existe essa divisão. Quem conhece o ZACMA vai reconhecer aí a primeira e a segunda linhas do ZACMA. Okay? Então, a arquitetura estratégica seria a primeira linha do ZACMA e a operacional seria a segunda. Existe aí, né, eu participo, né, como membro do Open Group, eu participo de vários workgroups, né, vários grupos aí que estão trabalhando aí enfim, na evolução do TOGAF, etc. E uma das coisas que vem sendo discutida lá nos últimos anos, que talvez aí vamos ver se passa, né, se é aprovado para a próxima versão, é fazer essa divisão explícita, que não tem hoje no TOGAF. Tá? O TOGAF chama isso tudo junto de arquitetura de negócio. Existem várias pessoas do mundo inteiro, aí, arquitetos, né, que estão sugerindo fazer essa divisão mais explícita. Okay? Até porque o público normalmente é diferente, não é o mesmo público. O público da arquitetura estratégica é a alta administração, e o público da arquitetura operacional é o público que toca o negócio no dia, são as áreas de negócio nos níveis de gerência média para baixo, né, o pessoal que toca o negócio no dia a dia. Isso aqui é muito importante, porque muita gente também pensa que a arquitetura de negócio é só um apêndice, um anexo à arquitetura enfim, arquitetura de TI. Então, o cara pensa assim, né, tem arquitetura de TI e tem arquitetura de negócio. Como diz um grande crítico aí, do que a gente faz, né? Que é o Tom Graves, que ele é bastante crítico, né? Mas eu gosto muito dele, ele é um cara bem visionário, assim. E ele fala assim, né? Olha só, muita gente acha que a arquitetura corporativa, ou melhor, que a arquitetura de negócio, muita gente define a arquitetura de negócio como tudo aquilo que não é TI, mas está ligado com a TI, ok? Eu acho que é uma crítica válida, porque eu vejo isso em muitas empresas, tá? Até o que o cara chama de arquitetura de negócio, basicamente é o seguinte: quais são as áreas de negócio que o sistema
atende. Isso, desculpa, gente, isso aí não é arquitetura de negócio, ok? Arquitetura de negócio é um negócio muito mais complexo, por isso que a gente criou esse curso novo aí, que está rolando desde o final do ano passado, tem alguns alunos aí, né? O Ronald está aí, que já fez o curso, que é um curso que é justamente para explorar essa coisa de arquitetura de negócio, que é uma coisa que o Open Group tem feito, né? O Open Group tem criado aí uma série, que foram criados aí nos últimos anos vários papers, vários documentos, vários guias de como fazer arquitetura de negócio. E eu recomendo, né? Eu recomendo a vocês entrando aí, isso aqui vai ficar salvo lá no nosso canal do YouTube. Se vocês olharem os últimos webinars que estão lá no canal do YouTube, o último, que foi semana passada, foi sobre a certificação em arquitetura de negócio. E aí pulou algumas semanas, tal. Aí tem os dois penúltimos, digamos assim, né? Webinars que eu dei foram sobre justamente transformação digital e arquitetura de negócio. Nesses webinars, eu explico direitinho o que é arquitetura de negócio e defendo a seguinte tese, que a arquitetura de negócio é um troço que para em pé, ou seja, para em pé sozinho. Em tese, você poderia ter na sua empresa uma arquitetura de negócio e nem ter arquitetura de TI. Não que eu esteja recomendando isso, mas eu quero mostrar com isso que certamente a arquitetura de negócio não é um anexo, né? Simplesmente um apêndice da arquitetura de TI. Tanto não é que pode parar sozinho. Eu poderia, por exemplo, chegar para a diretoria de uma empresa e pedir orçamento para montar uma área de arquitetura de negócio. Vamos dizer que eu não tivesse dinheiro para montar uma arquitetura corporativa inteira. Faz tanto sentido fazer uma área de arquitetura de negócio sem TI, quanto ter uma arquitetura de TI sem negócio. Tá? Faz tanto sentido, talvez até mais. Você pode responder um monte de perguntas. Tá? Porque, na verdade, você pode montar... a maioria das empresas vai para a arquitetura corporativa começando pela arquitetura de TI. Então, a ordem que elas implantam a arquitetura corporativa é exatamente essa que eu mostrei aqui no gráfico. Você começa lá com a arquitetura de TI, depois você coloca a arquitetura de negócio. Mas isso não é obrigatório. A gente pode perfeitamente fazer ao contrário, começar de cima para baixo, top-down. Tá? Aqui no Brasil isso é muito raro, para dizer a verdade, tá? Mas tem exemplos lá no exterior onde isso já aconteceu e é uma coisa que eu acho que até é uma boa, tá? É uma coisa que eu venho recomendando. Tá? É muito difícil de acontecer, porque a maioria do pessoal que se interessa por arquitetura são pessoas que vêm da TI. Né? Então, hoje, a grande maioria dos arquitetos são arquitetos que vieram da TI. Então, digamos assim, é quase que a ordem natural das coisas. Que não é que você decidiu começar pela TI. É que você já está na TI e começou pelo que você tem, e aí depois você põe a arquitetura de negócio. Mas numa empresa que não tivesse arquitetura nenhuma, seria perfeitamente possível fazer de cima para baixo. Aliás, eu já aproveito para convidar vocês para o nosso webinar na semana que vem, onde eu vou completar esse assunto discutindo um dos assuntos aí que ficou bastante discutido, né? que é um assunto bastante interessante, que é a maturidade né? Que é, digamos assim, como é que eu avalio, quais são os níveis de maturidade de arquitetura que tem numa empresa, ok? Então, eu vou discutir isso na sexta que vem, no próximo webinar, tá? A ideia é a gente estar fazendo esse happy hour toda sexta, se não acontecer nada errado. A menos, claro, quando eu estiver dando curso, né? Porque os meus cursos normalmente vão até sexta-noite também. Mas, tirando quando eu estou dando curso, a ideia é fazer isso aqui toda sexta e na próxima a gente vai ver a questão da maturidade, onde eu vou discutir exatamente esse assunto, né? Como que, muitas vezes, as empresas que não têm nenhuma arquitetura nem de TI acham que tem até arquitetura corporativa. Então, a gente vai discutir. Digamos que é uma extensão, é uma continuação desse tema. Eu poderia, inclusive, ter colocado aqui dentro, mas é só para não deixar o webinar muito grande, né? Só para a gente ter um webinar aí de tamanho razoável. Bom, então, se a gente juntar isso tudo aí, só se a gente tiver tudo isso é que a gente tem a tal da arquitetura corporativa, ok? Então, tá aí. Arquitetura corporativa é o quê? Arquitetura de negócio mais arquitetura de TI. Arquitetura de negócio é arquitetura de negócio estratégico operacional. Arquitetura de TI é arquitetura de aplicações, dados e infra, sendo que aplicações e dados juntos são aquilo que a gente chama de arquitetura de sistemas de informação. Beleza? Então, é óbvio que se a gente seguir essa terminologia, para as partes da arquitetura, fica fácil entender onde é que opera cada um dos arquitetos. Então, cada tipo de arquiteto pode se encaixar em cada uma dessas caixinhas aí. Então, quando a gente fala de arquiteto corporativo, a gente está falando disso tudo. A gente fala de arquiteto de dados, de aplicações, né, cada um na sua caixinha aí. Então, a gente pode passar adiante para discutir justamente esses vários arquitetos. Tá? Então, eu faço uma distinção muito importante, tá? Que a gente vai aprofundar nesse webinar da semana que vem, que é que existem arquitetos
em projeto, eu faço essa né, isso não está em lugar nenhum, não está no TOGAF em lugar nenhum, mas é uma distinção que eu acho útil, que é o seguinte: existem duas categorias ou dois conjuntos de arquitetos. Existem os arquitetos em projetos e existem os arquitetos fora de projetos, ok? Os arquitetos em projetos, como o próprio nome diz, são aqueles que participam de projetos de implementação dentro da empresa. Então, quem são esses caras? São, naturalmente, o próprio arquiteto de software, né, que a gente já falou, e o arquiteto de solução. Então, esses são os arquitetos em projetos. Por que eles são em projetos? Porque eles fazem parte das equipes de implementação. Então, se você estiver usando aí um modelo, por exemplo, de desenvolvimento de software waterfall tradicional, então eles vão fazer parte da equipe de projetos. Se você está usando métodos ágeis, então esses caras fazem parte do squad, tá? Eles são membros do squad. Então, esses caras eles estão participando da implementação da nova arquitetura ou de qualquer componente da arquitetura. Então, você está desenvolvendo um software novo, está implantando um pacote, está implantando algum recurso de infraestrutura ou até implantando, por exemplo, um novo processo, esses caras estão lá. Okay? Então, eles estão alocados em projetos. Só que tem uma grande coisa, que é o que a gente vai discutir em mais detalhe na semana que vem, que é o seguinte: quando você está alocado em projeto, qual é a chance que você tem, qual é a probabilidade que existe de que você consiga parar o que você está fazendo no projeto e olhar em volta? Tá? Porque uma das coisas mais importantes que eu sempre defendo, sempre falo, repito até a exaustão, é que a arquitetura corporativa é uma das coisas, é um dos elementos mais importantes para você atingir aquilo que é absolutamente necessário nas empresas, que é visão holística. Essa tal visão holística, como o próprio nome diz, é a capacidade da gente olhar para a empresa como um todo e entender como que ela funciona. Agora, se eu estou enfiado num projeto, quais são as minhas prioridades? Eu estou enfiado num projeto, tem cara buzinando na minha orelha e dizendo: cadê o projeto? Está pronto, cadê? Atrasado, não sei o quê, olha o prazo, blá, blá, blá. Tem o outro cara: não, eu quero isso aqui para mim, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, projetos, de uma maneira geral, elas são o quê? Eles são extremamente focados, né? Você tem um prazo, você tem um escopo que precisa ser cumprido, você tem toda uma pressão para cumprir aquilo. De uma maneira geral, se você é membro de uma equipe de projeto que está implementando alguma coisa, a última coisa que você tem é tempo para parar, olhar por cima da baia, tá? Agora não tem mais baia, né? Então fica mais difícil ainda, porque você não pode nem pegar de orelhado o que está acontecendo na empresa. Você só participa dos calls do seu projeto. Então agora está praticamente impossível você saber o que acontece fora do teu trilho, fora do escopo do teu projeto, concorda? Então é isso que a gente... E evidentemente, se você vai ter arquitetura corporativa com visão holística, isso significa que tem que ter alguns arquitetos que não estão enfiados em projeto, porque quem está enfiado em projeto não tem tempo para olhar o todo, não tem tempo para ter visão holística. Então, essa é a segunda categoria de arquitetos, que eu chamo de arquitetos fora de projetos, que são justamente esses arquitetos aí que a gente falou, tá? Os arquitetos de TI, de negócio, o arquiteto corporativo, tá? E a gente pode até imaginar que isso aqui é uma espécie de plano de carreira, até porque, na maioria das empresas, o aumento de maturidade segue esses passos aí, né? Você começa lá com arquitetura de software, depois você faz arquitetura de solução, depois você implanta arquitetura de TI, por último você implanta arquitetura de negócio e só então você pode dizer que tem uma arquitetura corporativa. Então, por isso que eu chamei isso aí de plano de carreira. Plano de carreira entre aspas, né, gente? Lógico, não é para ser levado ao pé da letra isso aí. Mas normalmente é isso que acontece. Quem é que são esses arquitetos fora de projetos? Normalmente são caras que são arquitetos de solução e que são arquitetos de solução normalmente mais sêniores e que, na hora que a empresa quer fazer uma arquitetura realmente de TI e corporativa, esses caras são retirados, removidos dos projetos aonde eles estão, de tal maneira que eles possam respirar, olhar para a empresa inteira e começar a desenhar essa arquitetura holística que olha para a empresa inteira. Então, eles são removidos dos projetos, eles são tirados dos projetos. E é por isso que eu digo, e normalmente quem são essas pessoas? São caras que já têm uma prática e uma experiência como arquiteto de solução. Então, muitas vezes o cara começa como desenvolvedor, vira arquiteto de software, depois vira arquiteto de solução, aí ele é tirado do projeto, vira arquiteto de TI e assim por diante. Okay? Bom, então vamos ver um pouquinho o que são esses arquitetos de... Vamos entrar um pouco mais em detalhe em quem seriam esses arquitetos fora de projetos. Tá? Aqui a gente voltando realmente para a questão da terminologia. Primeira questão importante, tá? Quem são os arquitetos corporativos? Para quem conhece TOGAF, quem já estudou TOGAF, foi meu aluno, etc., sabe que
o TOGAF divide a arquitetura corporativa, como eu já acabei de falar, né, em 4 domínios. O pessoal de língua inglesa chama isso de BDAT Stack, né, ou pilha BDAT. O que é BDAT, né, gente? BDAT são as iniciais dos 4 domínios que a gente falou. Então, está aqui, ó. B é Business, D é Data, A é Application e T é Technology. Então, BDAT são os 4 domínios do TOGAF. Tá? Então, os arquitetos... Quem são os arquitetos corporativos? São os arquitetos que estão dedicados a qualquer um dos 4 domínios. Então, a gente pode falar em arquiteto de negócio, business, arquiteto de aplicações, arquiteto de dados e arquiteto de tecnologia, ou seja, infraestrutura de TI. Tá? Esses 4 caras, se eles estiverem fora de projetos e olhando para a empresa inteira, cada um no seu pedaço aqui, com seu foco, eles são arquitetos corporativos. Normalmente se chama eles de arquiteto corporativo de negócio, arquiteto corporativo de aplicação, arquiteto corporativo de dados, arquiteto corporativo de tecnologia. Tá? Então, aqui já começa um negócio que eu vejo em muita empresa que, para mim, não faz nenhum sentido. O pessoal fala assim, aqui tem arquiteto de dados, arquiteto de aplicação e arquiteto corporativo. Eu falo, cara, o arquiteto de aplicação é um arquiteto corporativo, o arquiteto de dados também é um arquiteto corporativo. O cara ganha o nome corporativo quando ele para de olhar só para um projeto e olha para a empresa inteira. Então, se você tem um arquiteto de aplicação que só olha para um sistema, ele não é arquiteto de aplicação, desculpa, ele, na melhor hipótese, ele é um arquiteto de solução focado numa determinada aplicação. Então, o arquiteto de negócio olha para a empresa inteira do ponto de vista de negócio. Arquiteto de aplicação olha para todas as aplicações da empresa, como que elas estão relacionadas, se elas atendem ou não atendem a estratégia de negócio, assim por diante. Arquiteto de dados, a mesma coisa em relação a dados. Ele olha para todos os dados da empresa, se a empresa tem todos os dados necessários, quais são os problemas com os dados, tipo redundância, governança, etc, etc. E tecnologia, a mesma coisa. Arquiteto de tecnologia está preocupado com o quê? Com a infraestrutura que vai ser usada pela empresa inteira, não importa a unidade de negócio, não importa o sistema, não importa o departamento. Esses 4 caras são arquitetos corporativos. Tá? Se você não está olhando, ou pelo menos arquitetos de segmento, tá? Para quem conhece o TOGAF, fala que existe o segmento, que é você, por exemplo, uma empresa muito grande, ela pode ser segmentada em unidades de negócio. Dá para falar de arquiteto corporativo de segmento? Dá, o TOGAF até fala disso, tá? Mas dentro daquele segmento, o cara tem essa mesma visão holística. Dentro daquele segmento, o cara não está preocupado com um projeto só, uma área só, um departamento só, um sistema só, beleza? Então, isso são os arquitetos de domínio, ok? Por que arquiteto de domínio? Porque a expressão arquiteto de domínio nada mais é do que um coletivo, tá? Lembra lá da aula de português do ginásio colegial, né, que falava do coletivo, né? Lobo, alcateia, tal. Pois é, aqui é a mesma coisa. O que é arquiteto de domínio? É um coletivo para esses 4 tipos de arquitetos, só para a gente não ter que ficar repetindo. Negócio, aplicação, dados, tecnologia. Negócio, aplicação, dados, tecnologia. Então, a gente quer falar dos 4, a gente chama de arquiteto de domínio e pronto. Agora, todo arquiteto de domínio é um arquiteto corporativo. Então, você tem arquiteto corporativo de negócio, arquiteto corporativo de aplicação, arquiteto corporativo de dados, arquiteto corporativo de tecnologia. Gente, essa é a terminologia defendida pelo TOGAF. Eu não concordo. Esteja à vontade, tá? Mas eu recomendaria que você se perguntasse assim, por que nós, na nossa empresa, usamos uma terminologia diferente, qual é a nossa referência e qual é a justificativa para isso, tá? Porque não só esta é a terminologia do TOGAF, como eu acho que é uma terminologia que faz todo sentido. Tá? São os 4 domínios. Você pode ter mais domínios ainda, tá? Eu nem estou falando aqui dos domínios que o TOGAF não cita explicitamente. Um que todo mundo pergunta, e arquitetura de segurança? Beleza, arquitetura de segurança também pode ser um domínio corporativo que olha para a empresa inteira e que vai ter, evidentemente, um arquiteto de segurança. E, mais uma vez, o arquiteto de segurança é um arquiteto de domínio e é um arquiteto corporativo. Você vai chamar esse cara de arquiteto corporativo de segurança, por quê? Porque ele não vai olhar a segurança de um sistema ou de um departamento, ele vai olhar a segurança da empresa inteira. Então, você não é obrigado a ter só esses 4 domínios. O TOGAF diz que você pode ter quantos domínios você quiser. Mas qualquer domínio extra que você colocar aí, como, por exemplo, segurança, tem a mesma característica. Tem que ter visão holística, tem que olhar para a empresa inteira e o arquiteto focado naquele domínio, ele vai ser um arquiteto corporativo daquele domínio. Beleza? Bom, então esses são os arquitetos de domínio. Fora isso, nós temos o quê?
A gente pode chamar, né, isso é mais raro um pouco, mas a gente pode chamar de um arquiteto, usando aí aquela coisa que o TOGAF faz, de juntar dados e aplicações como sistemas de informação, chamar isso aí de sistema de informação, a gente pode seguir essa prática e dizer que existe um arquiteto corporativo de sistemas de informação, tá? Que seria um arquiteto responsável por aplicações e dados ao mesmo tempo. Dependendo do tipo de empresa, dependendo do setor, do segmento que você está, isso faz mais ou menos sentido, tá? Por exemplo, uma organização que tem muito, que lida diretamente com seus dados, que tem administração de, tem DBA, tem administrador de dados, que define suas próprias tabelas, etc. Ou seja, que lida muito com dados fora do contexto separado de sistema, normalmente faz sentido ter arquiteto de dados. Agora, uma empresa que só usa pacote, por exemplo, e todos os dados estão embutidos nos pacotes, pode, às vezes, fazer sentido juntar esses dois papéis num só e chamar esse cara de arquiteto de sistemas de informação. Mas cuidado, de novo, aqui tem uma grande confusão. A gente encontra em muitos lugares, em muitas empresas, o pessoal chamando arquiteto de solução de arquiteto de sistema. Ah, é um arquiteto de sistema. Você vai ver o que o cara faz. Esse cara, você pergunta, esse cara aí que você chama de arquiteto de sistema, ele olha para a empresa inteira, para todos os sistemas da empresa, identifica a redundância, faz planejamento, faz o roadmap de sistemas da empresa para o futuro, etc. Ah, não, ele está enfiado nos projetos, dizendo lá o que tem que usar em cada projeto. Então, desculpa, isso não é um arquiteto de sistema. Pelo menos não de acordo com o TOGAF. É um arquiteto de solução. Bom, aí a gente poderia, inclusive, né, chamar o cara que cuida dos 3 domínios de arquiteto de TI, ou até usar arquiteto de TI como um coletivo, né, que nem arquiteto corporativo. Você chama arquiteto corporativo de TI o cara que cuida de qualquer um desses domínios, aí, né, aplicações, dados ou infraestrutura, porque, na verdade, isso é arquitetura de TI. Beleza? Fora isso, nós temos... a gente poderia dizer que tem um arquiteto corporativo, que eu chamo de arquiteto corporativo ponto, tá? Que é sem qualificativo. Ele não é um arquiteto corporativo nem de negócio, nem de aplicação, nem de dados, nem de tecnologia, nem de segurança, nem de nada. A gente simplesmente chama arquiteto corporativo, ok? Esse cara, normalmente, é o arquiteto-chefe, é o cara que é responsável, ele está no nível mais alto, ele já tem visão holística de todos os domínios, ele, além de conhecer a empresa inteira horizontalmente, ele conhece todos os domínios verticalmente, ele pode ser chamado simplesmente de arquiteto corporativo e não tem problema. Cuidado, porque aqui é onde muita gente faz coisa esquisita, tá? Tem muita empresa onde o pessoal chama o arquiteto de negócio de arquiteto corporativo, tá? Só. Então, fala assim, na minha empresa tem arquiteto de dados, de aplicação e corporativo. Cara, isso não faz sentido, desculpa, tá? Você tem o arquiteto corporativo de negócio, arquiteto corporativo de aplicação, arquiteto corporativo de dados, arquiteto corporativo de tecnologia, e se tiver alguém que é um arquiteto-chefe, que é um cara mais sênior, que olha todos os domínios, que não está focado em nenhum domínio, você pode chamar esse cara de arquiteto corporativo, sim. Mas não porque ele é diferente do arquiteto de aplicação, dados, tecnologia, mas porque ele cobre todos os domínios. Okay? Essa é uma figura, na verdade, bastante rara, para ser bem... Tirando o arquiteto-chefe, que normalmente tem a função de ter isso aí, fora do arquiteto-chefe, gerente de arquitetura, etc., é mais raro você ver outras pessoas na empresa com esse papel, mas nada impede, e eu acho que muitas empresas ganhariam, inclusive, tendo esse papel. Ok? Né? Então, nós temos o seguinte. Bom, aí, com isso aí, a gente termina os arquitetos corporativos. Então, todos esses caras aí são arquitetos corporativos, ok? Agora, qual é a característica de trabalho dessa galera? Basicamente é o seguinte. Primeiro, como nós já falamos, esse povo está fora de projetos de, pelo menos, está fora de projetos de implementação. Então, arquitetos corporativos não participam de projetos de implementação, ok? Não está enfiado em projeto. Só está enfiado em... O arquiteto corporativo, ele só visita o projeto para fazer avaliação de conformidade, tá? Um nome bonito para auditoria de projeto, tá? Que é para ver se o projeto está implementando a coisa do jeito como foi designada. Mas ele não faz parte do squad, ele não faz parte da equipe, ele é um auditor da equipe, é um cara que vai lá para ver o que está acontecendo, tá? E para ver se está tudo certo, e, inclusive, se for o caso, dependendo aí dos processos de governança da sua empresa, ele vai, inclusive, dar canetada no projeto, ok? Ele vai dizer assim, não conformidade, tem que resolver isso aí, ok? Então, é o cara que está fora de projeto, tá? O que mais? Ele tem uma visão horizontal, como eu falei, todos esses caras têm que ter visão horizontal, tem que olhar a empresa inteira, ou pelo menos o segmento, mas vamos ignorar o segmento por enquanto, tá? Ele tem que ter essa visão horizontal, que é olhar para toda a organização. Então, o arquiteto de negócio, já falei, olha para a empresa como um todo do ponto de vista de negócio.
O de aplicações olha para todos os sistemas aplicativos da empresa. O de dados olha para todos os dados da empresa. O de tecnologia e infra olha para a infra da empresa inteira e assim por diante. O de segurança olha para a segurança da empresa inteira e assim por diante. Tá? Fora isso, ele também tem que ser holístico. Nenhum arquiteto pode olhar só o seu próprio domínio, ok? Quando eu falo arquiteto de negócio, aplicações, dados e tecnologia, eu estou falando que esses caras eles têm um foco, né? Que normalmente tem a ver com o histórico do cara, com a carreira, etc., o que o cara fez antes. Então, por exemplo, normalmente, um cara que foi desenvolvedor, ele vira arquiteto de aplicação. O cara que era de infra, vira arquiteto de infra. Normal isso aí, né? O cara que era analista de negócio, vira arquiteto de negócio. O cara que era analista de dados, vira arquiteto. É normal, isso aí tudo bem. Só que na hora que você vira arquiteto, você tem que começar a pensar holisticamente, você tem que pensar para o lado, você tem que pensar para os outros domínios. Então, é o seguinte, você era um desenvolvedor, virou arquiteto de aplicação. Daqui para frente, você tem que parar de estudar a aplicação. Você tem que estudar negócio, dados e tecnologia. Você tem que estudar os outros domínios. Você tem que... O teu plano de estudos, né, o teu plano de desenvolvimento de carreira tem que ser na linha de ser cada vez mais holístico, cada vez entender de mais coisas, né, de mais domínios, de mais assuntos. Porque, é como eu falei, em tese, o topo da carreira é esse cara aqui, é o tal arquiteto corporativo de todos os domínios, que não tem sobrenome, né? Arquiteto corporativo, ponto. Não é de nada, tá? Então, é isso que a gente gostaria de chegar. E, por fim, qual é a função dessa galera? Né? Os arquitetos corporativos de todos os domínios, a função deles é olhar para essas coisas aí. Inovação, padronização, reuso, consolidação. Então, o cara que está olhando, por exemplo, é só quando eu estou olhando para a empresa inteira que eu consigo imaginar, por exemplo, como que tem que ser a minha arquitetura de negócio, aplicações, dados, tecnologia, para dar suporte à inovação, por exemplo. Vamos inovar. Inovação é outra, né? É outro assunto que está na moda, que é tremendo buzzword, né? Vamos inovar, vamos inovar, vamos inovar. Eu sempre conto essa história, né? O Severo vai lembrar porque ele estava lá. A gente fez num dos eventos aí que a gente fez do evento anual do Open Group, né? Quando era presencial, teve um evento aí que a gente fez no final, cada um deu sua palestra, tal. No final teve um tipo, não era uma mesa redonda porque não tinha mesa, tá? Foi um painel. Então todos os palestrantes se sentaram lá na frente, no palco, tal, e abriram para pergunta. E um cara perguntou justamente, aí o cara podia, né, o perguntador podia escolher para quem ele queria fazer pergunta, o palestrante respondia e depois abria para o resto do pessoal comentar. Então teve um cara que virou justamente para mim. Não lembro qual foi a palestra que eu dei aquele ano, acho que foi sobre TOGAF mesmo. Tal, e o cara perguntou, escuta, o TOGAF, arquitetura corporativa, não engessam a inovação? Pergunta clássica, né? É um erro clássico que muita gente acredita, tá? Então, eu falei para ele de jeito nenhum. Na verdade, aí eu citei o TOGAF, tá? Não saiu nem da minha cabeça, é o que está escrito no TOGAF. O TOGAF fala que a arquitetura corporativa permite inovação gerenciada. E é exatamente isso. Se você não tem arquitetura, inovação é aleatória, né? Tipo assim, vamos inovar, vamos inovar. O que a gente vai inovar agora? Vamos usar drone, vamos usar internet das coisas, vamos usar, né, leitura de pensamento. É o que tiver na moda, entendeu? O cara vai lá e fala, vamos inovar, vamos fazer uma POC disso aqui. Tá, mas vem cá, o que isso aí tem a ver com a estratégia da empresa? O que isso aí tem a ver com as necessidades do cliente? Para onde que a empresa está indo? Então, inovação só pode acontecer dentro de um contexto estratégico e de uma visão global, holística da empresa inteira, do que ela tem, o que pode melhorar, quais são os pontos da nossa arquitetura, por exemplo, que mais podem se beneficiar de uma inovação. Quem responde a isso é o arquiteto. Eu fiz uma pesquisa recentemente no LinkedIn, né, alguns de vocês responderam, inclusive, perguntando exatamente isso, né? Os esforços de inovação das empresas, qual é a relação desses esforços de inovação com arquitetura? Então, eu botei lá no quiz, né, botei 4 respostas, assim, né, múltipla escolha. Primeira, a arquitetura está liderando a inovação. Né? Segundo, a arquitetura não está liderando, mas é consultada. Terceira, a arquitetura nem é consultada, o povo está fazendo inovação sem nem consultar, sem nem envolver a arquitetura. E, por último, não estamos inovando, não estamos fazendo transformação digital, etc. Na verdade, eu não falei inovação, usei o termo transformação digital. Tá? Bom, eu fiquei muito assustado porque só 20%... Não, assustado não, porque eu já sabia, né? Não é uma grande surpresa para mim, mas só 20% das empresas, do pessoal que respondeu, está num lugar onde quem puxa a inovação é a arquitetura. E na minha cabeça, se você vai ter um departamento de inovação, agora está na mão, vou contratar um head de inovação, não sei o quê. Cara, essa função é da arquitetura, ok? E eu tenho sempre uma outra história, que eu não vou contar em detalhe aqui, porque senão vou tomar muito tempo, mas acontece muito, né, de empresas que
entram nesse oba-oba de inovação, contratam um head de inovação externo, contratam um monte de molecada, manda os moleques para passear no Vale do Silício, ninguém tem a menor ideia de como a empresa funciona, e o pessoal que carrega piano lá, dentro da empresa, é negligenciado. Isso aí gera um tremendo mal-estar, gera um tremendo problema de motivação, porque as pessoas que tinham que ser consultadas para a inovação são as pessoas que estão na empresa, que conhecem a empresa, que conhecem o negócio, assim por diante. Lógico, se você quer fazer quer dar uma refrigerada, quer dar uma sacudida na poeira, você pode incluir nessa equipe gente de fora para trazer novas ideias, tudo bem, mas não pode ser, como tenho visto em muitas empresas, um time de inovação que todo mundo é recém-contratado. O diretor e um monte de moleque que aí, o pessoal... eu me lembro de uma pessoa que estava reclamando justamente disso. Ela falou, Átila, eu queria muito fazer seu curso, mas a empresa não está financiando. E aí estava conversando tudo, e a empresa tinha acabado de fazer um desses passeios para o Vale do Silício, levando toda a equipe de inovação, que era um bando de moleque recém-formado. Tá? Então, você imagina o clima numa empresa dessa, onde a pessoa quer fazer um curso, né, para uma pessoa e não tem orçamento, não tem dinheiro para isso, mas tem dinheiro para mandar um ônibus de gente, né, para o Vale do Silício. Então, olha o tipo de coisa que acontece. E por que isso acontece? Porque não está claro. Aí, né, quando eu estava discutindo isso pela última vez, alguém levantou essa bandeira e falou, não, Átila, tudo bem, mas veja, o problema é que a maioria dos arquitetos, na maioria das empresas, não está pronto para lidar com a inovação. Aí eu falei, é justo, bom argumento. Tá? Porque, de fato, não tem estes arquitetos que eu estou mostrando neste slide. Esses arquitetos que têm visão holística, que olham para a empresa inteira, que entendem a estratégia, aí, de fato. Tá? Se a empresa só está dando nome de arquiteto para alguém que basicamente é um desenvolvedor sênior, aí realmente não dá para dizer que esse pessoal vai fazer inovação. Tá? Mas, se houvesse uma área de arquitetura como deve ser, como o TOGAF manda, nós teríamos que estas pessoas, esta área, seria a área natural para conduzir processo de inovação dentro da empresa. Além de inovação, tem esses outros assuntos clássicos aí, como, por exemplo, padronização, definir padrões, reuso, identificar coisas que são redundantes e que poderiam ser reusados, consolidação de coisas redundantes, assim por diante. Então, esse é o foco básico de qualquer arquiteto corporativo. Se você é um arquiteto corporativo de negócio, você está olhando para inovação de negócio, padronização de processos de negócio, reuso de processos e práticas de negócio e assim por diante. Se você é um arquiteto de aplicação, mesma coisa, né? Inovação em aplicações, padronização, reuso e consolidação de aplicações, dados, o arquiteto de dados normalmente está muito preocupado com a questão de consolidação, padronização, né, de dados, ele vai estar preocupado com questões do tipo MDM, né, vai estar preocupado com fonte única de dados, esse tipo de coisa, né, como é que os diferentes tipos de uso de dados dentro da empresa e assim por diante. E o de infra, a mesma coisa. Bom, e os arquitetos em projetos? Os arquitetos de projeto, como nós já vimos, são o arquiteto de software, que eu não vou discutir, que eu já disse que não vou discutir, tá? Tenho nada contra o arquiteto de software, tá, gente? É que realmente está fora do escopo, tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, que o TOGAF nem sequer fala de arquitetura de software. Até fala, mas, tipo assim, ele não fala citando, tal, né? Não tem nada dentro do TOGAF que diga como é que tem que ser a arquitetura de software, assim por diante. Tá? Aí nós temos, aí sim, um cara que está muito ligado com a arquitetura, que é o arquiteto de solução, ou em alguns lugares ele é chamado de arquiteto, como em inglês é Solution Architect, né? O pessoal traduziu ou no singular ou no plural. Então, o pessoal às vezes chama de arquiteto de solução, às vezes de soluções. Eu, pessoalmente, chamo de arquiteto de solução, mas aí, enfim, isso aí realmente é irrelevante, tá? Você chama como você quiser, e não dá para dizer que o TOGAF chama assim, ó, sabe? O TOGAF é em inglês, né? Então, você pode traduzir como você quiser. Bom, como é que funciona esse arquiteto de solução? Aí sim, esse cara está alocado a um ou mais projetos de implementação. Ele faz parte do squad, faz parte da equipe, etc, etc. Muitas vezes o arquiteto de solução, até porque não tem tanta, dependendo do tipo de projeto, não tem tanta arquitetura para fazer, ele normalmente tem um portfóliozinho pessoal de projetos que ele toca. Então o cara está lá, determinado, né? Fulano de tal, arquiteto de solução, está na mão dele 4, 5, 10 projetos, quantos forem, que ele visita, né? Ele é tipo, né? Ele visita, participa, mas ele está alocado na equipe, tá? Pode ser tempo parcial, mas ele aparece lá como membro da equipe, membro do squad, ok? Ele basicamente é um consultor de arquitetura dos projetos e é por isso que ele pode se dar o luxo de estar atendendo mais de um projeto ao mesmo tempo. Mas, normalmente, a não ser que o projeto seja extremamente complexo, dificilmente um projeto vai ter mais de um arquiteto de solução, né? Então, ele é um consultor daqueles projetos lá que estão no portfóliozinho dele.
Ele é o cara que faz a ponte com a arquitetura corporativa e, portanto, com aqueles outros arquitetos que a gente falou. Tá? E as características do trabalho, quais que são? Né? Ele é um cara em projeto, já falei, né? De implementação. Ele é um cara que tem uma visão vertical, em vez de horizontal. Então, os arquitetos corporativos têm visão horizontal, olham para a empresa inteira. O arquiteto de solução normalmente tem uma visão vertical. O arquiteto de solução, você pode dizer, não, esse é um cara especializado na área tal, no negócio tal, na unidade de negócio tal. Então, você pega, por exemplo, sei lá, né? Tem gente aqui de seguradora, um exemplo seria seguradora. Você pode dizer o seguinte, ó, fulano é arquiteto de solução da área de seguro de automóvel. Já Cicrano é arquiteto de solução da área de seguro de vida, e assim por diante. Isso aí dá para dizer, tá? Então, você diz que o arquiteto de solução, ele tem um conhecimento maior, mais especializado de uma determinada área, ele, portanto, tem uma visão mais vertical. Além disso, mesmo assim, ele tem que ser holístico. E aqui tem outra coisa que eu não concordo, embora eu veja, talvez até na maioria das empresas, que é o seguinte. Na maioria das empresas, o arquiteto de solução, como existe muito essa confusão de arquiteto de solução com arquiteto de software, o arquiteto de solução quase sempre é um desenvolvedor sênior, que às vezes chamam de arquiteto de software, às vezes são de arquiteto de solução, mas normalmente é um cara que só entende de aplicação, tá? Só entende de sistema, de software, etc. Ele normalmente não entende grande coisa nem de negócio, nem de dados, dados um pouco mais, né, dependendo aí de como é que ele está, mas e não conhece infraestrutura. Na nossa visão, o arquiteto de solução deveria ser, como ele é a ponte da arquitetura corporativa para o projeto de implementação, então o arquiteto de solução, cara, ele tem que estar pelo menos confortável, pelo menos andando na direção de dominar a pilha BDAT inteira. Ele tem que conhecer os 4 domínios do TOGAF. Ele tem que entender de arquitetura de negócio, como que a arquitetura de negócio se aplica, como que a arquitetura corporativa de negócio se aplica a esse projeto que eu estou alocado e trabalhando. Como que a arquitetura corporativa de aplicação e dados se aplica a esse projeto no qual eu estou alocado trabalhando. Como que a arquitetura corporativa de infra se aplica neste projeto que eu estou trabalhando. Isso é o que deveria fazer o arquiteto de solução. Não é o que a gente vê. O que a gente vê é o arquiteto de solução olhando só para software, olhando só para sistema, olhando só para aplicação. Tá? E aí, o que acaba acontecendo? Como o arquiteto de solução só entende de sistema, não entende de infra nem de negócio, aí tem que importar um arquiteto de infra para ajudar no projeto e, portanto, incluir esse cara no projeto e, portanto, na hora que ele começa a ser incluído em projeto, ele deixa de ser arquiteto corporativo, porque ele não tem mais tempo de olhar, de ter a visão holística, olhar para a empresa inteira. Então, o correto seria o seguinte, você é um arquiteto de solução e você, enfim, é um desenvolvedor, né, veio da tua carreira de desenvolvedor, você tem que estudar o resto, você tem que estudar arquitetura de negócio, você tem que estudar arquitetura de infra, assim por diante. Se você é um arquiteto que veio da infra, a imensa maioria dos arquitetos de solução vem de sistemas, né? São desenvolvedores. Mas tem outros, né? Tem alguns que vêm de infra, alguns que vêm de dados, tal, mas de qualquer, não importa. Independente de onde você veio, você tem que estudar os outros domínios. Então, se você é um desenvolvedor e virou arquiteto de solução, então vai estudar arquitetura de negócio, vai estudar arquitetura de dados, vai estudar arquitetura de infra. E assim por diante. Se você era um cara de infra e virou arquiteto de solução, você tem que, né? Você entende de infra, beleza. Então vai estudar, né, negócio, aplicação e dados, e assim por diante. Tá? Então, holístico. Então, o arquiteto de solução, ele continua sendo holístico no sentido de conhecer todos, não no sentido de conhecer a empresa inteira, mas no sentido de conhecer todos os domínios. E, voltado, né, qual é a função dele? Né? Assim como a função dos arquitetos corporativos que eu mostrei no último slide era inovação, consolidação, patronização, etc., a função do arquiteto de solução é garantir que a implementação tenha sucesso. O que é sucesso? Do ponto de vista da arquitetura, sucesso é que aquele projeto, ao seu final, cumpra os seus objetivos, o seu escopo, etc., etc., mas, do ponto de vista da arquitetura, isso tem que ser feito de maneira que sejam levados em conta o quê? Os princípios, regras e padrões da arquitetura corporativa. Por isso que o arquiteto de solução é a ponte entre a arquitetura corporativa e a arquitetura e os projetos, né? Porque ele vai levar a arquitetura corporativa para os projetos de tal maneira que cada um dos projetos de implementação esteja coerente com aquela arquitetura corporativa que foi definida lá pelos arquitetos corporativos, certo? Bom, e se isso acontecer no ambiente ágil? Tá? No ambiente ágil é diferente, né? Velha discussão. A gente também tem lá no YouTube um webinar sobre arquitetura ágil, né? Eu chamei, né, provocativamente, chamei de arquitetura ágil, né? Isso existe, tá?
Então, nós estamos... o Open Group recentemente soltou um documento novo, né, que é o OAA, tá? O Open Agile Architecture, e nós temos lá no próprio grupo, nós temos um work group, no Open Group também, que eu participo também, que é de arquitetura ágil, onde a gente vai fazer um negócio mais detalhado do que o OAA, no sentido de dar uma ideia bastante clara de como usar o TOGAF mesmo, né? O OAA é um documento mais genérico, né? Ele não se refere especificamente ao TOGAF, mas a gente quer fazer um para togafeiro mesmo, né? A gente quer fazer um que diga, para quem conhece e usa o TOGAF, como aplicar o TOGAF em ambiente ágil. E, de certa forma, eu criei um negócio desse aqui no Brasil também, que é o meu framework ACE, né? O Arquitetura Corporativa Essencial, que nada mais é do que uma simplificação ou uma customização simplificadora do TOGAF, que também tem como objetivo fazer uma implementação mais rápida, mais ágil e mais iterativa, né? como manda aí a filosofia ágil. Então, nós já temos isso aqui, parcialmente, pelo menos, disponível. Mas, então, a resposta é: não tem problema nenhum. A arquitetura pode perfeitamente ser usada em ambiente ágil. Ela mesma pode ser executada de maneira ágil e ela é totalmente compatível com projetos de implementação ágil. São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você ter arquitetura corporativa, TOGAF, e muita gente pergunta, mas dá para o TOGAF? Muita gente acha erradamente que o TOGAF é waterfall. O TOGAF é waterfall. Não é verdade. Isso aí é erro de interpretação. Quem leu e não entendeu direito, ok? Quem vem fazer meu curso não comete esse erro, porque eu encho o saco de tudo quanto é aluno o tempo todo sobre esse assunto. A arquitetura pode ser ágil, sim. Tá? Então, em ambiente ágil, a gente pode perfeitamente usar o TOGAF. Tem lá eu recomendo para quem quer aprofundar nesse assunto, procurar lá no canal do YouTube esse webinar. Talvez a gente faça uma... Esse webinar já tem uns 2 anos, né? Acho que já está na hora de fazer uma reedição dele. E sim, então é possível você ter... não tem problema nenhum de misturar ou combinar agilidade com arquitetura. E aqui eu faço dou um aviso muito importante, que é o seguinte: toma cuidado com o SAFe, tá? Pelo seguinte, gente, o SAFe é um modelo de desenvolvimento ágil escalável, e só isso. Ele não é um modelo de arquitetura, tá? Por que eu estou falando isso? Eu estou vendo aí um monte de gente falar uma supina besteira, que não precisamos mais do TOGAF porque estamos usando o SAFe, tá? Isso aí é uma enorme bobagem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? SAFe não substitui o TOGAF. SAFe tem a ver com desenvolvimento ágil quando você tem vários squads trabalhando ao mesmo tempo, só isso. O SAFe fala muito pouco de arquitetura e o pouco que fala errado, tá? Tem mais essa. O povo que escreveu o SAFe claramente não tem a menor ideia do que é arquitetura. Eles misturam, eles chamam lá, tem um papel lá chamado arquiteto que mistura vários desses arquitetos que eu mostrei aqui. É um cara que mistura arquitetura. O tal do arquiteto do SAFe, ele é ao mesmo tempo arquiteto de software, arquiteto de solução e arquiteto corporativo. Então, ninguém sabe quem é esse cara, para dizer a verdade, tá? Então, muito cuidado com o SAFe nesse sentido, tá? O SAFe não substitui, e ao contrário, se você está usando o SAFe, cara, é muito provável que você precise de arquitetura mais do que nunca. Porque uma das grandes funções da arquitetura é acabar com os silos, né? É você fazer as áreas da empresa se conversarem, aquela coisa toda. O ambiente SAFe, o ambiente de agilidade, ele tem uma tendência e um risco de solidificar os silos mais ainda do que os ambientes tradicionais. Tá? Pela própria coisa de ser ágil, vamos fazer rápido, vamos fazer em sprints, não sei o quê. Aí é que o cara não olha por cima do biombo mesmo, nunca mais. Tá? Então, muito cuidado. Quem quiser saber mais desse assunto, tem lá né? Olha lá o webinar gravado lá que tem no YouTube, onde eu entro mais em detalhes sobre o SAFe. Mas, para já, eu deixo esse aviso. Tá? SAFe não substitui o TOGAF. Se você está usando o SAFe, você precisa de TOGAF mais do que nunca, antes que dê nhaca, ok? E ignore tudo que o SAFe fala sobre arquiteto e arquitetura, porque ele não sabe o que está falando. Tá? Então, essencialmente isso. Tá? Não vou entrar no mérito se o SAFe é bom ou não é para fazer arquitetura, para fazer desenvolvimento ágil escalado. Tá? Tem outros frameworks que eu, inclusive, acho melhores, né? Mas tudo bem, o SAFe está na moda, tem muita gente usando, mas toma cuidado, ok? Bom, o que mais? Outra coisa, o que eu acabei de falar, né? Em ambiente ágil, os arquitetos corporativos são mais necessários do que nunca, tá? Justamente pelo que eu acabei de falar. Muita gente confunde agilidade com
fazer de qualquer jeito, né? E quando você faz de qualquer jeito, aí que você vai se afundar mais ainda e nunca é tão necessário que você precise de arquitetura, tá? Normalmente, no ambiente ágil, onde você tem essa estrutura aqui que a gente mostrou, o que acontece é que os arquitetos de solução, que antigamente estavam ligados nos times de desenvolvimento, eles vão estar alocados aos squads, e aí não tem problema nenhum. Então, fica muito claro, né? Quem é o arquiteto que é alocado ao squad? É o arquiteto de solução. E os arquitetos corporativos são alocados ao squad? Não. Se você alocar o cara ao squad, você vai estar fazendo a mesma bobagem. Tá? Você pode até ter um squad de arquitetos, que é outro para tocar projeto de arquitetura. Nada impede. Estamos discutindo esse assunto lá no Open Group, é possível, não tem problema nenhum. Mas nos squads de implementação não é para ter arquiteto corporativo, só arquiteto de solução. Então fica claro para vocês, né, gente, que a gente está dividindo aqui os arquitetos em duas grandes categorias, né? Em projetos, que são os arquitetos corporativos, fora de projetos, que são os arquitetos corporativos, e em projetos, que são os arquitetos de solução. Então, se a gente quiser simplificar, né, a gente pode dizer que só tem esses dois tipos de arquiteto, tá? Corporativo de solução, ignorando aqui o arquiteto de software que está fora do escopo. Bom, aí vem uma pergunta interessante. Um termo que é usado por aí, com alguma frequência, menos do que eu já vi, tá? Antigamente era mais visto isso aí. Esse termo tem sido usado menos, e ainda bem, tá? Porque a pergunta é: existe arquiteto de integração? Porque a gente vê, né? Fulano é arquiteto de integração, tem uma área de arquitetura de integração. Então, a pergunta é, né? Será que esse troço existe? Né? Então, o que eu estou dizendo aqui? A minha teoria sobre isso, primeiro, o TOGAF não fala de arquiteto de integração, ok? Então, do ponto de vista de referência teórica, não tem. Agora, por outro lado, o que acontece? Não existe arquiteto de integração e, por outro lado, existe. Então, arquiteto de integração é o tipo gato de Schrödinger, né? Por quê? Porque, na verdade, gente, todo arquiteto é arquiteto de integração, certo? Faz parte das atribuições de qualquer arquiteto, de qualquer domínio, olhar para a integração. Então, o que é um arquiteto corporativo de negócio? É um cara que tenta integrar os vários componentes do negócio, os vários processos, as várias áreas, as várias capabilities e assim por diante. O que é um arquiteto de aplicação? Uma das coisas para a qual o arquiteto de aplicação é pago é para examinar como é que os sistemas estão integrados e garantir que eles se integrem direito. Mesma coisa para o arquiteto de dados, mesma coisa para o arquiteto de infra. Então, não dá para dizer que existe um arquiteto de integração, porque todo arquiteto é arquiteto de integração, certo? E qual é o problema de você dizer que fulano é arquiteto de integração? Justamente isso, dá a impressão que os outros arquitetos não são de integração, o que estaria errado. Tá? Por isso, eu não recomendo, eu sou contra, tá? Eu recomendo contra adotar o termo arquiteto de integração. É só você lembrar o seguinte: todo arquiteto é arquiteto de integração. Tá? E aí você não tem um arquiteto separado para olhar para a integração, porque todo mundo tem que olhar para a integração, essa é a função do arquiteto. O arquiteto é pago para pensar em integração, tá? Cada um no seu domínio, todos os domínios e assim por diante. Mas eles não têm que... você não tem um cara que não, só fulano. Como fulano é arquiteto de integração, é só ele que olha para a integração. Isso estaria completamente errado. Tá? Bom, de uma maneira geral, eu vou trazer aqui quais que são os... Todo mundo acha que conhece SHA, né? SHA é aquele termo comum do RH, que são a maneira como você define competências, né? Competências das pessoas. Então, SHA são as iniciais de conhecimentos, habilidades e atitudes, ok? Então, quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes? Portanto, quais são as competências profissionais que o arquiteto precisa ter? E aí, quando eu estava revendo, esse material ele vem lá do meu curso de TOGAF, alguns desses slides, né? Eu estava revendo isso aqui e falei assim, eu só tenho o chá do arquiteto corporativo, não tenho do arquiteto de solução. Será que ele tem que ter um chá diferente? Aí eu fiz essa avaliação, essa análise, e cheguei à conclusão que não. É a mesma coisa, só uma diferença de grau. Então, na verdade, o chá do arquiteto de solução e do arquiteto corporativo, na minha opinião, são o mesmo. Que são os seguintes, tá? Em relação a habilidades e atitudes, em relação ao conhecimento é meio óbvio, né, gente? Conhecimentos são esses que a gente andou falando aí. Você precisa conhecer o negócio da sua empresa, precisa conhecer a estratégia da sua empresa, precisa conhecer o seu domínio, né? Então, se você é um arquiteto de negócio, você tem que entender de estratégia e modelagem de negócios. Se você é um arquiteto de aplicações, é a mesma coisa para aplicações e assim por diante. Então, em termos de conhecimento, é mais ou menos óbvio. Mas eu queria focar nas habilidades e atitudes, tá? Então, primeiro ponto importante, não existe arquiteto especialista, tá? Eu sou um arquiteto especializado em... Errado. Se você é especializado, você não é arquiteto,
ok? Então, arquiteto é, por definição, um generalista. Arquiteto é um cara que tem que... Se você não consegue ser especialista e ter visão holística ao mesmo tempo. Então, como você é pago para ter visão holística, você não pode ser especialista. Tá? Você pode, por isso que eu tomo o maior cuidado, né? Vocês devem ter percebido lá atrás, eu nunca uso a palavra especialista. Quando eu falo arquiteto de aplicação, eu não falo que é um arquiteto especialista em aplicações. Eu falo arquiteto focado em aplicações. Aí você diz, isso é jogo de palavras, você está de sacanagem. Não, não é jogo de palavra pelo seguinte, especialista é um cara que só conhece aquele assunto. Foco é um cara que conhece vários assuntos, mas que naquele momento está olhando, né, para aquilo ali. É que nem câmera fotográfica. Câmera fotográfica tira foto em qualquer distância. Mas para você tirar uma foto e ela não ser borrada, ela tem que estar focada numa determinada distância focal, e aqui é a mesma coisa. Você tem aqui o arquiteto de aplicação é o cara que foca mais em aplicações. O arquiteto de dados foca mais em dados, o negócio foca mais em negócio, assim, e o de infra em infra, mas todos eles não são especialistas, eles são generalistas e estão tentando aumentar o seu conhecimento e visão sobre os outros domínios, porque eles têm que olhar a empresa como um todo. Aliás, isso é um outro ponto é outra crítica que eu faço de muitas empresas, como as empresas organizaram suas áreas de arquitetura, tá? Na minha opinião, eu costumava brincar, né, que os arquitetos dos vários domínios tinham que trabalhar todos na mesma mesa. Agora não dá mais falar isso por causa da pandemia, mas eles têm que fazer parte da mesma equipe, ok? Então, uma equipe de arquitetura, ela tem que ter lá dentro o arquiteto de negócio, de aplicação, de dados, de infra, tá? O que eu vejo nas empresas? Departamento de arquitetura de aplicação, departamento de arquitetura de negócio, departamento de arquitetura de dados, departamento... Os caras nem se conhecem, trabalham em prédios diferentes, não sabem o nome uns dos outros, tá? Aí, olha que absurdo, gente. A arquitetura foi criada para derrubar silo. Aí os caras criam silo dentro da área de arquitetura. Os arquitetos não falam uns com os outros. Você vai conversar com arquitetos de aplicação e fala, e aí, como é que isso é? Como é que fica a arquitetura de dados aqui dessa... Ah, não sei, cara. A gente precisa ver. Isso é lá com o departamento, isso é lá com a área de arquitetura de dados. Está errado, ok? Você pode até, se você tiver uma infinidade de arquitetos, é raro, tá? Mas grandes empresas podem ter. Você tem muito arquiteto, não dá para botar todo mundo no mesmo grupo. Você não vai separar os caras por domínio, você tem que separar os caras por vertical. Isso até dá para fazer, por segmento. Então, voltando ao exemplo da seguradora, porque eu acho que é o mais óbvio para todo mundo, né, que todo mundo conhece, é o seguinte, você poderia ter um time de arquitetura corporativa para seguro de vida, um outro time para seguro de automóvel, um terceiro para seguro residencial. Isso até dá para fazer, mas em cada um dessas verticais, você tem que ter um time completo de arquiteto de negócio, aplicação, dados, tecnologia e, se for o caso, dos outros domínios, segurança, etc. Ok? Então, esse negócio de botar arquiteto de cada domínio numa sub-área diferente da arquitetura não funciona. Por quê? Porque justamente o que você quer, que é obter visão holística, você está sacrificando, você está criando silo dentro da própria arquitetura. Então, é assim, é o cúmulo da casa de ferreiro, espeto de pau, tá? Você criar silo dentro da área de arquitetura, tá? Então, o arquiteto corporativo não existe, né? Quem mais que não existe? Arquiteto júnior, outra coisa que não existe, tá? Então, se tem alguém aí na audiência que é júnior, e eu sou arquiteto júnior, então não fique triste, tá? Mas é um pouco, eu costumo dizer, para quem estudou PMBOK e tal, essas coisas, arquiteto é igual gerente de projeto, ok? Não existe... Alguém já viu gerente de projeto júnior? Isso não existe, certo? Gerente de projeto... o cara se formou em gerente de projeto. Não tem, cara, não dá. O cara, para ser gerente de projeto, ele tem que ter comido feijão, ele tem que ter... Né? Tem que ter cicatriz, tem que ter calo, tem que ter um monte de coisa aí. O cara não dá, não funciona. O arquiteto tem que ter tido experiência. Da mesma maneira que gerente de projeto, o arquiteto é a mesma coisa. O arquiteto tem que ter comido feijão, tem que ter cicatriz, de preferência tem que ter passado por várias áreas, tem que ter, né, atendido diferentes indústrias ou diferentes áreas dentro da empresa, tem que ter trabalhado com infra e aplicações, ou aplicações e negócio, ou aplicações e dados. O ideal é que ele tenha, né, antes de virar arquiteto, tenha militado aí em mais de uma especialidade, né? Por quê? Porque justamente ele tendo mais de uma especialidade, fica mais fácil de se tornar um generalista quando ele vira arquiteto. Então, para isso, o cara tem que ter tempo. Então, você não vai encontrar arquiteto júnior. Aliás, o próprio PMI se tocou disso aí, né? Porque o pessoal fez tanta crítica, dizendo assim, cara, o PMBOK, o cara passa na prova de PMP, não necessariamente é um gerente de projeto. Aí inventaram o tal do analista de projeto, né?
O analista de projeto é o quê? É o cara que entende conhece PMBOK, mas não é um gerente de projeto, né? Então, ele é analista de projeto. Aqui a gente poderia até adotar essa convenção, ela não existe, tá? Não está escrito isso no TOGAF em lugar nenhum, mas eu acho que é interessante. A gente poderia dizer, se você tem uma área grande de arquitetura e tem um pessoal mais júnior lá, ok? Estagiário, cara júnior mesmo, recém-formado, recém-contratado, etc., ele não está proibido de trabalhar na área de arquitetura, mas ele vai fazer atividades que exijam menos essa experiência. Então, é um cara que pode, né, fazer uma série de trabalhos menos, digamos assim, que exijam menos experiência, e aí tudo bem, a gente pode chamar esse cara, de repente, de analista de arquitetura, mas ele certamente não é um arquiteto, ok? Então, também não existe. O que mais? Esse cara, ele é um generalista, tá? Já falamos, né? O arquiteto. Ele tem que ter visão sistêmica e capacidade de abstração, tá? Então, tem que conseguir enxergar a realidade em vários níveis de abstração, tem que ver como é que as partes, como é que o todo se separa nas partes, como é que as partes se relacionam entre si, e assim por diante, visão sistêmica. Ele tem que ter visão de longo prazo e orientação a resultados ao mesmo tempo, porque a arquitetura é sempre sempre persegue a visão de longo prazo da empresa, mas, por outro lado, ela tem que entregar resultado o tempo todo. Ela tem que entregar resultados de negócio com muita frequência, porque senão ela se inviabiliza politicamente dentro da empresa. Se você não entrega nada, os caras vão, mais cedo ou mais tarde, vão virar para você e perguntar, cara, o que você está fazendo aí? Tá? Então, tem que ter orientação a resultado, você tem que entregar resultado com frequência. Tá? Então, existe um conceito de arquitetura do TOGAF, de arquitetura, que é o conceito de arquiteturas de transição. Né? Você tem, todo mundo acho que conhece, né? Você tem a arquitetura as is e to be. A arquitetura as is é a atual, a arquitetura to be é aquela que você quer alcançar no longo prazo, que normalmente tem o mesmo horizonte de tempo da visão da empresa, tá? E do plano estratégico. Só que, né, se o teu plano estratégico é para 5 anos, o teu to be tem que ser para 5 anos. Só que ninguém vai esperar 5 anos para você entregar alguma coisa. Então, você tem que ter arquitetura de transição. São as arquiteturas intermediárias. Então, é assim, tudo bem, o plano é para 5 anos, mas esse ano a gente entrega isso, no outro isso, no outro isso, no outro isso. Tá? Tem que ser muito bom de negociação e formação de consenso, ok? Ou seja, tem que ser alguém que né? Por quê? Porque o arquiteto está sempre... os projetos de arquitetura, eles têm muitos stakeholders, e esses stakeholders dentro da empresa normalmente têm objetivos conflitantes, às vezes até contraditórios. Tá? Então, você tem que ter muito jogo de cintura para fazer essa negociação. Então, você não pode ser... Né? O arquiteto não pode ser aquele cara que tem opinião muito firme, né? Tipo assim, é assim. Né? Tem um cara que eu e o Severo conhecemos, né? E que o Severo um dia me disse, eu sempre falo isso no curso, Severo. Eu sempre falo isso, né? Que tem um cara, né? Você tem um cara que o sujeito vira para você e fala, olha, esse problema aqui tem 2 possíveis soluções. Tem a minha e tem a errada, certo? Então, esse cara não pode ser arquiteto, ok? Porque uma das coisas que eu sempre falo é que arquiteto não decide nada, e quando você fala, essa é a única possível forma de resolver esse problema, você já está decidindo por quem deveria decidir, que são os seus stakeholders, ok? Bom, então, negociação e formação de consenso, o que mais? Ser poliglota, falando as línguas dos diversos stakeholders, ou seja, você tem que ser capaz de falar negociês com um, financeis com outro, marquetês com o terceiro, juridiquês, RHês, né, tecniquês, infraestruturês, desenvolvimentês, você tem que falar essas línguas todas e muitas vezes traduzir. Aí a pessoa fala, tem que traduzir entre TI e negócio. Não só, muitas vezes você tem que traduzir entre áreas de negócio. Às vezes só o arquiteto consegue fazer isso. Eu já vi situação que o arquiteto teve que traduzir negociês em financeis. Então, tipo assim, aquela velha briga que tem, né? O pessoal fala, o conflito entre TI e negócio. Até aparece que o negócio é um negócio monolítico, né? Que pensa todo mundo igual, que não tem conflito lá dentro, tem a TI de um lado, o negócio do outro. Não é assim que funciona, né, gente? Todo mundo sabe. Por exemplo, um dos conflitos mais frequentes em tudo quanto é empresa, muito mais até do que com a própria TI, é entre finanças e marketing. Tá? E eu já vi arquiteto tendo que traduzir o marketing, né, num projeto de arquitetura, tendo que traduzir os aspectos de marketing e de finanças um para o outro. Então, o cara estava explicando marketês para o financeiro e falando financeiro, explicando financeiros para o marqueteiro. Então, isso vai acontecer e espere isso dentro aí da sua carreira de arquiteto. Capacidade de análise de trade-off, né? Que é aquilo que eu falei. Você não pode ter uma solução só. O ideal é que todo problema o arquiteto tem que chegar com pelo menos 2 ou 3 possibilidades de solução
e já apresentar isso aí junto com o trade-off. Olha, essa solução é melhor nesse aspecto, essa outra é melhor nesse outro aspecto, essa aqui tem esses benefícios, esses custos e riscos, esse, né? Se apresentar para que as pessoas, né, para que o pessoal de negócio, para que os responsáveis pela tomada de decisão de arquitetura tenham maior clareza na hora de tomada de decisão em relação à arquitetura, ok? Aí eu gosto sempre de terminar fazendo aqui uma citação, né? Quem já fez meu curso já viu isso aqui, né? Que diz o seguinte, né? Quem é o arquiteto ideal? Então, o arquiteto ideal deve ser um homem das letras, um matemático, familiar com estudos históricos, um estudioso diligente da filosofia, familiarizado com a música, não ignorante da medicina, conhecedor das respostas dos jurisconsultos, familiarizado com astronomia e cálculos astronômicos. Tá? Isso é uma citação de um cara chamado Vitrúvios, né? Que é um cara que viveu no século I a.C. E por que está esse homem do Leonardo aí? Porque esse homem é chamado, né? Essa figura, esse desenho aí do Leonardo da Vinci, é conhecido como Homem de Vitrúvios ou Homem Vitruviano. Tá? É por isso que está a figura. Mas esse é um clássico, tá? Não é invenção minha, né? É óbvio que não, né? Foi o Vitrúvio que falou. Mas é um clássico da comunidade de arquitetura. Né? Então, todo mundo faz essa citação, porque ela é muito interessante. E o mais interessante dessa arquitetura é mostrar o quanto que o arquiteto tem que ser realmente um generalista, né? Porque basicamente o que ele está listando aí? Que o cara tem que entender de tudo um pouco, tá? Isso eu acho que é uma boa representação do que é o arquiteto, ok? E é isso, né, gente? Aqui tem a apresentação, a maior parte de vocês já me conhece. Depois eu vou deixar os slides aí, vou mandar para quem se inscreveu os slides, aí vocês podem ver o meu currículo aí, tal. E eu queria fechar com 3 links aqui, que inclusive eu vou botar aqui no chat, tá? Deixa eu ver aqui. Né? Opa, tá sumido aqui, peraí. Né? Esse aqui, peraí. Peraí. Que é o seguinte, né, gente? Vamos. Bom, já eu coloco aí. Então, basicamente, são 3 links, tá? Que são o seguinte. O primeiro é o link para o meu LinkedIn, para quem quiser se conectar comigo, quem não está, né? Acho que talvez a maioria de vocês já esteja, tá? Nós temos aqui a nossa página de recursos, que eu também recomendo para vocês. Na página de recursos tem muita coisa lá, nós temos 2 minicursos gratuitos, tá? Que são gravações aí de webinars antigos, mas que estão organizados de uma maneira mais especial. Tem um minicurso de TOGAF e um minicurso de arquitetura, mas eu chamei de minicurso de arquitetura, mas na verdade é um minicurso do ACE, né? Que é aquela customização que eu falei para vocês, que eu fiz do TOGAF. E nós temos aqui o nosso curso tradicional, a próxima turma do curso vai ser em junho. Tem o link aí para o curso também, tá? E o Guilherme aqui está perguntando quando que o link do webinar vai estar disponível para acesso. Eu vou mandar o link da gravação para todo mundo que se inscreveu lá pelo e-mail que tem no Simpla, né? Vocês se inscreveram pelo Simpla, eu vou mandar para aquele e-mail o link para a gravação. E depois ele vai ficar também vai ficar no canal do YouTube, né? Então, eu também tenho que colocar o canal do YouTube. Vou colocar aqui também, peraí. O canal do YouTube, e aí vocês vão ter aqui. Tá. Beleza. Então, tá aqui os 3 links que estão aí nesse slide. Eu vou colocar o do YouTube também, peraí. Não, vamos fazer o seguinte, gente. Eu mando... eu estou com alguma dificuldade aqui. Eu mando do YouTube, no e-mail que eu vou mandar o link, eu já mando o do canal do YouTube também. Aí vocês podem ver os outros webinars passados aí, né, que eu citei e que eu falei aqui nesse curso, tá? Olha só, o Éder conseguiu achar e botou aí. Legal. Obrigado, Éder. Então é isso, gente. Então eu vou terminando por aqui o conteúdo, né, que eu queria passar para vocês, tá? Então, aqui, ó. E agora vamos abrir aí para comentários, perguntas e beleza. Vamos lá.